Havia uma jovenzinha sentada em um trono, a única cadeira em uma sala pequena e luxuosa. Sua voz era fofa e inocente, combinando perfeitamente com sua idade. Tá bom, você vai resolver isso então. Sim, cuidarei disso com todo prazer, Vossa Majestade. O homem que estava ajoelhado diante dela parecia um cavaleiro. Ele então se levantou e depois saiu elegantemente da sala. A porta se fechou e depois de alguns segundos, a jovem moça se virou para o ministro ao lado dela. Estou livre agora? Sim, esse foi o último. Não deve ter mais problemas. Depois de ouvir a voz fria do homem, a expressão inocente que a garota estava fazendo desmoronou. Era como se ela estivesse fazendo uma birra. Talvez fosse fadiga, mas seus olhos estavam meio nebulosos. Seus olhos formavam uma forma de um U invertido e seus ombros estavam caídos. Ai, mas que cansaço. Sua atitude agora não se parecia mais com a de uma criança, mas com uma mulher sitiada na casa dos 40. No entanto, o tom de sua voz ainda soava muito jovem. Era como se ela tivesse mantido uma aparência jovem externamente, mas mudado completamente por dentro. Obrigado pelo seu árduo trabalho. Ai, eu tô um caco. Já tô de saco cheio de ficar encontrando pessoas vestidas assim. Ela então levantou a bainha de sua saia. Afinal de contas, quem foi o imbecil que inventou essas roupas que mostram a perna inteira? Devo reiterar mais uma vez que isso é algo que precisa fazer, Vossa Majestade. Essa garota era a rainha do reino dos dragões, a soberana dragoa de escamas negras, Draudilon Oriculus. Ela tinha o título de Lorde Dragão, mas seu poder de combate era apenas o de uma pessoa comum. Embora a teocracia a classificasse como uma Lorde Dragão verdadeira, isso era simplesmente devido aos seus talentos inatos. Sendo assim, algumas pessoas usavam o raro título de falsa Lorde Dragão verdadeira para descrevê-la. Isso porque a habilidade que determinava se ela era verdadeira ou falsa era a capacidade dela poder ou não usar magia selvagem. É precisamente porque Vossa Majestade desperta o desejo de protegê-la nos outros que eles trabalham tanto pela senhorita. Todo mundo é lolicon nesse mundo, é? Eu acho que se pelo menos esses aqui fossem maiores, seria melhor de várias maneiras. Draudilon levantou as mãos para seu peito reto e balançou-as como se estivesse carregando alguma coisa. De fato, aquela forma realmente tem... Ei, aquilo não é uma forma, é o meu corpo verdadeiro. Ah, sim. Perdão, Vossa Majestade. Você não soa nem um pouco arrependido. Acha que eu nasci ontem, é? Certamente não é o caso. Draudilon olhou para o sorriso frio do ministro. Ela não podia ver as emoções que espreitavam por baixo e então se virou infeliz. Agora que Vossa Majestade entende, vamos retornar ao nosso tópico original. Seu verdadeiro corpo pode até atiçar o coração dos homens, mas as mulheres não vão a favorecer. Em contraste, sua forma atual é bem recebida por homens e mulheres, jovens e idosos. A senhorita deveria entender isso. Agora, se insistir naquela forma, então deve estar disposta a resolver os problemas que o país enfrenta. Tem alguma sugestão? Pare de chamar o meu corpo verdadeiro de forma. Que seja, mas se a situação atual continuar, a senhorita poderá ficar na forma que desejar, pois ninguém estará aqui para testemunhar. Um silêncio pesado desceu sobre a sala enquanto ela contemplava o estado em que o reino dracônico estava. A invasão dos homens besta está diferente dessa vez, não é? Exatamente. Dado o tamanho de suas tropas, seus objetivos não podem ser tão mesquinhos quanto os de antes. Estou certo de que pretendem conquistar toda a nossa nação. Eles finalmente devem ter decidido construir um curral para o gado deles. Havia um país de homens besta perto do reino dracônico. Homens besta eram demi-humanos bípedes que se assemelhavam a animais carnívoros como leões ou tigres. Um rápido olhar em suas cabeças era suficiente para concluir que eles comiam carne e, naturalmente, sua dieta incluía humanos. Espécies comedoras de humanos não eram raras. Das 6 grandes nações que lutavam no centro do continente, 3 delas viam os humanos como sendo os mocinhos da história. Enquanto outras, por exemplo, os reinos Trolls que estavam perto do centro do continente, consideravam bebês de 6 meses servidos na barriga de suas mães como uma iguaria que eles serviam aos convidados. Para seres como esse, essa nação era uma reserva de caça. No passado, eles pareciam considerar esse lugar um campo de alimentação renovável e nunca haviam iniciado uma invasão total. No entanto, por alguma razão, eles haviam feito isso dessa vez e 3 cidades já haviam sido dizimadas por eles. As orgias alimentares ali realizadas faziam até alguém como ela querer vomitar. Diante de um invasor externo que não aceitaria negociações, o país inteiro se mobilizou para resistir desesperadamente, mas os
homens-fera eram muito mais fortes que os seres humanos. O país dos homens-besta era uma das nações mais poderosas do continente, e isso por si só já demonstrava o quão grandes eram seus atributos físicos em comparação ao dos seres humanos. Por exemplo, os parâmetros de desempenho físico de um homem-besta adulto eram 10 vezes maiores do que os de um humano similarmente adulto. Os aventureiros usavam valores chamados de avaliações de dificuldade para quantificar a força dos monstros. Se um ser humano adulto fosse um 3, então um homem-besta seria um 30. A única clemência salvadora era que havia poucos indivíduos excepcionais entre eles, provavelmente porque seus atributos base já estavam altos desde o começo. Atualmente, os grupos liderados por aventureiros Adamantina mal conseguiram fazer um inimigo bater em retirada. Eles são simplesmente numerosos demais. Eles não podem parar os invasores caso se dividam em vários grupos do tamanho de tribos. Talvez devêssemos reunir todas as pessoas na capital e privar o inimigo de comida, mas provavelmente morreremos primeiro. Ai, que dor de cabeça. Tudo que parece nos aguardar no futuro é escuridão. Alternativamente, poderíamos despachar uma força escolhida a dedo para lançar um ataque violento contra o inimigo, mas se for mal administrado poderemos simplesmente enfurecê-los por nada, mas se não conseguirmos impedir a invasão, só vai restar recorrer a isso. E o líder vai ser aquele cara? Sim, será ele. Aquele cara a quem ela se referia só poderia ser um homem, o cintilante audaz, Cerabrate, da Lágrima de Cristal, a única equipe de aventureiros adamantina nesse país. Seu apelido era derivado de sua proeficiência com a técnica de espada conhecida como a Lâmina Fulgura. Além disso, ele era possuidor da profissão de cavaleiro sagrado. Aquele cara definitivamente é um molecum. Sempre que fala comigo eu vejo ele me olhando dos pés à cabeça. Ficar olhando por uma tábua de passar como essa realmente deixa ele feliz? Não é mais fácil ficar olhando por uma parede? O rosto de Draudilon se contraiu. É o fetiche dele, e Vossa Majestade está correta. Ele de fato é um Ladicon. O rosto de Draudilon se contraiu. Eu gostaria que você não tivesse confirmado tão prontamente assim. Queria que meu país tivesse adamantinas com mais decência. Por que a senhorita está tão inconformada? Tudo o que precisa fazer é fingir ser fofa e fazer o papel de uma garotinha pura e inocente, e as pessoas então vão lutar até a morte em seu nome. Isso não é muito útil para nós? Mas no final sou eu quem vou ter que satisfazer os desejos dele um dia. Ei, para de olhar pra mim como se eu fosse uma leitoa que vai ser servida no almoço de amanhã. O homem então suspirou com um exagero deliberado. Isso fez com que suas veias ficassem visíveis em seu rosto. Mas ainda é suportável, não acha, Vossa Majestade? Apenas aguente um pouco mais. É um destino melhor do que ver seu povo sendo literalmente comido. Ela não conseguiu argumentar contra isso. Se tivéssemos o dinheiro para isso, poderíamos contratar a Optics. Falando nisso, o que a teocracia está fazendo? Ninguém sabe. Ei, a gente não doa uma montanha de dinheiro para aqueles caras todos os anos? Eles deveriam ter vindo nos ajudar agora, não é? Não é como se eu quisesse que eles mandassem a escritura preta, mas eles não mandaram nem a escritura da luz solar. A teocracia sempre enviava suas tropas para ajudar o reino dracônico em segredo. A razão pela qual era um segredo provavelmente era por causa de sua liderança. Então esse é nosso castigo por confiar nossa defesa a outro país. Que tragédia. Não gosto de fazer isso, mas não é como se eu tivesse escolha. E não ouse dizer que investimos pouco no orçamento militar, pois sempre foi pouco. Se gastássemos mais, o país teria fallido. Além disso, gastar dinheiro com nossas tropas não faria com que elas ficassem mais fortes. O reino dracônico havia investido muitos fundos para lidar com os homens-besta ao longo dos anos, mas o resultado foi lastimável. Ela gostava de pensar que eles mantiveram as baixas tão mínimas por causa do dinheiro que gastaram. Se a teocracia nos abandonou, por que não pedir ajuda ao Império? Se nosso país for eliminado, o Império será o próximo, concorda? Ainda há as planícies Katsi entre nós, então não será a vez do Império. Eles também podem fazer um desvio no lago e atacar a teocracia. É verdade. Duvido que aqueles homens bestas sejam corajosos o suficiente para atacar um lugar onde mortos-vivos brotam como moscas no lixo. E além disso, os dois tinham ignorado as tribos dos montadores de wyverns ao longo do caminho. Não é que não sejam corajosos, mas que os mortos-vivos não são comestíveis, então não adianta conquistar aquele lugar. Apenas os mortos-vivos que ficariam felizes em tomar um lugar assim. Além disso, o Império deve estar ocupado também, não é? Sua guerra anual está prestes a começar. Está um pouco atrasado esse ano, não? Sim, quase meio ano. Algum usuário de magia ridículo fez uma declaração. Deseja ler ela?
Ah, quem se importa com a guerra de outros países? Chega disso! Salvar meu país que é importante! Bem, já que mencionou Vossa Majestade, por que não usar sua magia? O ministro então acenou com um dedo no ar. Para ele, provavelmente era o que ele imaginava que a magia era. Draudilon sorriu amargamente. A magia selvagem, né? Esse tipo de poder não é o tipo de coisa que um ser humano pode controlar. Nem mesmo alguém com 1/8 de ancestralidade dracônica como eu. Se der errado, pode simplesmente acelerar o fim do nosso país, e então só será usado como último recurso. Último recurso? Então espero que esse dia nunca chegue. Nesse caso, tentarei solicitar ajuda da teocracia. Sim, faça isso, por favorzinho. O ministro virou um olhar severo para Draudilon enquanto ela dava sua resposta infantilizada. Esse é o espírito, Vossa Majestade. Nesse caso, já que está tão animada, eu confio que a senhora pode escrever 30 cartas de encorajamento para as nossas tropas na linha de frente. Cartas de confiança de uma criança pura. Claro, espero que escreva com a caligrafia de uma criança também. Eu não posso fazer isso sóbria. Me traz o vinho. Claro, se embriague o quanto quiser, desde que conclua a tarefa ainda hoje. O ministro curvou-se e então saiu da sala. Draudilon observou suas costas quando ele partiu e depois olhou para as próprias mãos. A magia de alma. Magia selvagem era diferente da magia normal, pois dita magia usava almas para ser abastecida. Portanto, se ela sacrificasse muitas pessoas e depois destruísse as almas, ela poderia lançar uma poderosa magia. Seu bisavô, que era um lorde dracônico, contou a ela sobre a grande explosão que era o ataque mais poderoso do Lorde Dragão de Platina. Com toda a probabilidade, ela poderia facilmente imitá-lo nas devidas proporções. No entanto, já que ela era muito mais fraca do que um Lorde Dragão verdadeiro, ela teria que sacrificar mais de 1 milhão de pessoas para lançar uma magia como essa. Draudilon então cobriu o rosto com as mãos. Ela tremia porque tinha a sensação de que, independentemente do que fizesse, seu destino seria um inferno.